Meu nome é Henrique Duarte e eu preciso contar a história da minha irmã, Camila. Ela era daquelas pessoas que todo mundo gosta de ter por perto. Sorriso leve, coração generoso, cheia de esperança no olhar. Camila era funcionária pública. Tinha 36 anos, 2 gatas resgatadas da rua e uma fé inabalável de que o futuro sempre poderia ser melhor do que o presente. Ela não era rica, mas também nunca foi de reclamar da vida. Economizava, sonhava em abrir um pequeno negócio, uma cafeteria talvez, algo simples, só dela. E era essa a esperança de construir uma vida melhor que a levou para onde ela nunca imaginou. O fundo do poço. Tudo começou no meio da pandemia. Lembro que ela me disse um dia no WhatsApp: Rick, descobri um joguinho que dá dinheiro. Real, dá para tirar uma graninha extra. Eu, que sou da área de TI, logo torci o nariz. Mas não quis cortar o barato dela. No começo, era tudo uma brincadeira. R$ 10 aqui, 20 ali. Ela dizia que ganhava R$ 30, R$ 50 em poucos minutos e sorria como uma criança com brinquedo novo. A plataforma paga direitinho, é só saber o tempo certo de parar. Ela repetia isso como se fosse uma fórmula mágica. O jogo era aquele que todo mundo agora conhece como o jogo do tigrinho. Um caça-níquel disfarçado com sons coloridos e rodadas que pareciam hipnotizar. Mas logo a brincadeira virou compromisso. Depois, compulsão. Ela começou a colocar R$ 50, R$ 100, R$ 200 por dia. E o mais assustador, ganhava. Ganhava mesmo. Saque de R$ 500, depois R$ 1.000, até que um dia ela me contou animada. Hoje eu ganhei R$ 5.000. Do nada, Rick. Esse jogo vai mudar minha vida. Ela acreditava mesmo nisso. O que a Camila não percebia é que ela estava sendo alimentada, como um peixe fisgado que ainda sente a liberdade da água. Ganhava, sim, mas era para continuar apostando, para aumentar o valor, para se viciar. Alguns meses depois, ela foi promovida a um status chamado VIP. Recebeu mensagens personalizadas. Entraram em contato com ela por WhatsApp com um perfil chamado Ângela Camilo, suporte premium. Era sempre gentil, educada, prestativa. Camila dizia que tinha um agente pessoal de saque e que era tratada diferente por entender o jogo. Acho que descobri o segredo do algoritmo, ela me disse. Eu ri sem graça, mas por dentro comecei a me preocupar. Um dia, encontrei a Camila calada, sentada no sofá da casa da minha mãe, de cabeça baixa. Estava lá, com o celular na mão, jogando. Sozinha, desligada do mundo. O brilho que ela tinha nos olhos sumiu. Foi quando comecei a prestar mais atenção. Comecei a observar os depósitos dela. Primeiro, via o extrato da conta. Depois, consegui acessar o histórico do jogo no próprio aplicativo. Ela havia deixado o celular desbloqueado. Ali estavam mais de 50 páginas de depósitos. Cada página com 40 transações. Fiquei paralisado. Ela começou com R$ 20, depois 40, R$ 200, R$ 1.000. Teve um dia que colocou R$ 10.000 de uma vez. Outro dia, R$ 30.000. E mais adiante, R$ 50.000. Sim, você ouviu certo. R$ 50.000 em um só clique. Eu olhava aquilo sem acreditar. Era como se a Camila que eu conhecia tivesse sido sequestrada por uma força invisível. Ela já não falava sobre seus sonhos. Não saía. Não ria. Ela apenas jogava. Em agosto, percebi que algo mudou. Ela começou a reclamar no grupo do WhatsApp com o atendente. Por que não estou conseguindo sacar? Perguntava. A resposta era sempre evasiva. Camila, o jogo é para ser divertido. Você está jogando muito. Talvez seja melhor dar uma pausa. Ou então, podemos ajustar seu limite de saque para te ajudar. Em vez de R$ 5.000, podemos liberar R$ 3.000. Era como se dissessem: sabemos que você está viciada, então vamos controlar a sua dose. A pior parte foi quando ouvi um áudio dela.
Era para o suporte, como ela dizia. A voz dela estava embargada, cansada, derrotada. Ela dizia: eu não aguento mais. Perdi tudo. Minhas economias, minha dignidade. Eu não quero mais viver assim. E o que o suporte respondeu? Camila, se você chegou a esse ponto, talvez seja melhor parar de jogar. Mas se quiser, podemos reduzir o saque para R$ 1.000 para facilitar. Nada de acolhimento, nada de suporte psicológico. Apenas uma nova proposta para continuar girando a roleta do desespero. Foi naquele momento que eu entendi. Não era só um jogo. Era um sistema de destruição emocional disfarçado de entretenimento. E o pior ainda estava por vir. As semanas seguintes foram um borrão. Eu tentava falar com a Camila sobre o jogo, sobre os riscos. Mas ela mudava de assunto, sempre com aquele sorriso amarelo. Está tudo sob controle, Rick. Eu sei o que estou fazendo. Ela acreditava nisso com tanta convicção. Era como se tivesse sido programada para defender o jogo. A plataforma tinha feito um trabalho perfeito. Cultivaram a sensação de privilégio. Ela era VIP, lembrava? Tinha um gerente exclusivo, atendimento preferencial, grupo fechado no WhatsApp. Ali era bajulada, incentivada. Diziam que ela entendia o sistema como ninguém, que precisava ter limites especiais porque estava ganhando demais. Sim, ganhar demais. Uma estratégia sórdida de manipulação. Fizeram-na sentir que tinha descoberto o segredo. Ela dizia: eles me falaram que eu sou inteligente demais, que eu posso quebrar o sistema se continuar assim. Na cabeça da Camila, ela era uma espécie de hacker do bem, uma jogadora profissional, prestes a mudar de vida. Mas era só mais uma peça na engrenagem. A primeira grande quebra veio com uma notícia que deveria ser boa. Ela recebeu uma mensagem da plataforma dizendo que tinha ganhado R$ 50.000. Rick, ganhei 50 mil de uma vez. Ela estava elétrica, quase chorando de alegria. Eu me segurei, queria acreditar com ela, mas dias depois o dinheiro sumiu. Quando ela tentou sacar, a plataforma alegou erro no sistema. E questionada, a resposta foi: você tem print? Ela não tinha. Claro que não. Confiança era o que a plataforma vendia. Camila mandou e-mail, mandou áudio, implorou. Reclamou que aquilo era roubo. Eles só respondiam com frases genéricas. Estamos analisando o ocorrido. Pedimos que aguarde mais 48 horas. Nada. E então, começou a descida final. Outubro chegou e com ele o desespero. Camila já não dormia direito, não comia bem. A expressão dela era de quem estava carregando um prédio nas costas. Ela se afastou das amigas. Parou de ir à igreja. Parou até de falar com a nossa mãe. Começaram a surgir pequenos atrasos. O aluguel, o cartão, o plano de saúde das gatas. E mesmo assim, ela continuava depositando. Mesmo sem dinheiro. Mesmo com o salário comprometido. Ela arranjou empréstimos, penhorou um anel que era da nossa avó, pegou dinheiro com agiotas. A cada não da plataforma, ela tentava mais uma rodada, na esperança de virar o jogo. Foi quando ela me disse que ia gravar um vídeo. Vou expor tudo, Rick. Tudo. Eles estão me destruindo. Eu perguntei se ela precisava de ajuda. Ela negou. Disse que sabia o que estava fazendo, mas seus olhos diziam outra coisa. Medo. Muito medo. Eu já não reconhecia mais a minha irmã. No meio disso, descobri um áudio dela, que me arrepiou. Ela dizia: eu não vejo mais saída. Minha vida acabou. O que restava em mim eles arrancaram. Eu vou acabar com isso tudo. Na mesma hora liguei. Mandei mensagem. Ela não respondeu. Fui até o apartamento dela correndo. O coração batendo como tambor. Ela estava lá, sentada no chão, olhar perdido. Você ouviu? Ela me perguntou. Assenti com os olhos marejados. Ela disse. Eles responderam, sabe? Com a mesma frieza de sempre. Disseram que o jogo é para ser divertido. Mas se eu quiser continuar, podem baixar meu saque para R$ 1.000. Era isso. Ela falava de vida ou morte.
e eles respondiam com um desconto. O mais revoltante é que a Camila achava que talvez aquilo fosse um sinal de esperança. Talvez, se eu conseguir fazer esses 1000 de novo, eu consiga recuperar o resto. Não havia mais raciocínio lógico. A mente dela estava presa. O vício já tinha dominado cada parte do cérebro. Foi nesse ponto que decidi agir. Esperei ela sair para trabalhar e entrei no sistema. Usei o CPF dela, redefini a senha, entrei na plataforma e o que eu encontrei me deixou sem ar. Mais de 54 páginas de depósitos, cada uma com 40 transações. Desde valores pequenos até quantias absurdas. Alguns dias, ela chegou a colocar 50 mil reais, 80 mil reais. Em um único clique, 100 mil reais. Meu estômago virou. Eu tremia. Na aba de saques encontrei algo ainda mais perverso. Ela chegou a sacar cerca de 60 mil reais em toda a jornada. Mas no total, ela colocou mais de 1 milhão de reais naquele jogo maldito. Sim, você leu certo. Mais de 1 milhão de reais. Era como ver a alma de alguém sendo arrancada em câmera lenta. Aquela madrugada em que descobri os valores completos foi a pior da minha vida. Eu estava sozinho, com o computador aberto, relendo aquelas páginas uma a uma. Cada número, cada transação, cada data, cada valor, era um grito de socorro silencioso que a Camila jamais me deu com palavras. Ela tinha colocado mais de 1 milhão de reais naquele jogo. E, em troca, tinha perdido quase tudo. A saúde mental, a estabilidade emocional, as economias de uma vida inteira. A maioria das pessoas acredita que alguém só aposta tanto se tiver muito dinheiro. Mas não é assim. O vício não começa com grandes apostas. Ele começa com um sonho, com 20 reais, com um desejo, com uma carência, com a ilusão de que a vida pode melhorar de forma fácil. Camila começou com pouco, ganhou algumas vezes, e isso foi o bastante. O sistema fez o resto. Fiquei pensando em como aquilo foi planejado. Eles alimentavam o vício, entregavam pequenas vitórias para gerar confiança. Depois, fechavam a porta e davam um desconto no saque como se fosse ajuda. Mas era só mais uma isca. Em vários momentos, Camila falava com um atendente real, não um robô. Ela achava que era especial. Achava que tinha acesso direto, como se fosse um investimento de alto nível. Mas, na verdade, era só uma forma mais eficaz de manter o vício vivo. Os áudios dela eram devastadores. Encontrei vários. Camila chorava, pedia explicações, ameaçava ir à polícia, à imprensa, às redes sociais. Mas sempre voltava a jogar. Era como se estivesse presa numa cela invisível. A chave estava na mão dela. Mas o vício a fazia acreditar que, do lado de fora, havia ainda mais sofrimento do que ali dentro. Eu não conseguia dormir. Passei dias acompanhando tudo. Verifiquei se ela ainda estava jogando. Vi novos depósitos, novas tentativas de saque. Comecei a entender que ela já não jogava para ganhar. Jogava para tentar voltar ao ponto em que acreditava que tudo ainda era possível. Era como uma máquina tentando corrigir o erro de um passado que não volta. E enquanto ela se afundava em números, o mundo ao redor continuava. Ninguém percebia, ninguém falava nada. Era só mais uma mulher que tomou uma decisão errada, como diriam os juízes da internet. Mas quem vê de fora não entende a força com que essas plataformas agem. A psicologia usada, as cores, os sons, os gatilhos mentais, o algoritmo que entende seu comportamento melhor que você mesmo. Não é só um joguinho. É uma engenharia de vício disfarçada de passatempo. Camila não tinha mais saída, não conseguia parar. E quando tentava, vinha aquela sensação de perda, a lembrança dos 50 mil reais que sumiram da conta. A ideia de que talvez, mais uma vez, ela conseguisse virar o jogo. Ela passou a esconder as conversas, apagava áudios, limpava o histórico, instalava e desinstalava o aplicativo.
Em uma dessas vezes, desinstalou o jogo e o WhatsApp da plataforma. A mãe pensou que era um bom sinal. Mas eu sabia, era para esconder de nós, para que ninguém visse o quanto ela estava envolvida. Até o momento em que ela me falou: Rick, eu vou vender o carro. Preciso cobrir um empréstimo. Mas o carro já estava quitado. Ela não precisava de cobertura. Então eu perguntei: você vai usar esse dinheiro para jogar de novo, Camila? Ela se calou. Aquilo foi o suficiente. Eu entrei na conta dela de novo. A plataforma continuava ativa. Vi que ela já tinha feito mais depósitos, mesmo devendo, mesmo sem ter como pagar. E o mais revoltante foi que, mesmo depois de relatar em áudios que pensava em tirar a própria vida, a plataforma não fez nada. Nada. Nenhuma denúncia, nenhuma tentativa de acionar ajuda psicológica, nenhuma medida preventiva. Só responderam com uma nova proposta de saque reduzido. Se quiser, podemos liberar o valor de R$1.000, disseram, como se isso fosse caridade. Era como dar um copo d'água para alguém que está se afogando em alto mar. Totalmente inútil, absurdo, desumano. E depois? Depois que ela tentou buscar ajuda, eles bloquearam ela. Sim, bloquearam. O perfil oficial da plataforma bloqueou a Camila nas redes sociais. Sumiram, deixaram ela no escuro, como se ela fosse o problema. Isso aconteceu em dezembro, logo após uma matéria no Fantástico que expôs o funcionamento da plataforma. Camila ficou esperançosa. Achava que a exposição ia obrigar eles a devolver o que ela perdeu. Mas o que ganhou foi o silêncio. Ela foi apagada, deletada como um número inconveniente. Mas Camila não era um número. Era minha irmã. Era uma vida. O começo de janeiro foi o mais tenso. Camila não falava mais de sonhos. Não fazia mais planos. Dormia tarde, acordava tarde, quando acordava. A casa estava sempre escura. As plantas que ela tanto gostava estavam morrendo. As gatas, antes brincalhonas, pareciam sentir que algo dentro dela havia se apagado. Ela evitava os lugares onde costumava ser feliz. A cafeteria da esquina, a feira de sábado, os encontros com a tia no domingo. Camila, agora, vivia apenas dentro da própria mente, e a mente dela era uma prisão. Lembro de um dia em que eu fui até lá levar almoço. Ela abriu a porta com os olhos inchados, como quem já tinha chorado tudo o que podia. Sentou à mesa comigo, mas não tocou na comida. Ficou mexendo no celular. Eu sabia que ela ainda estava jogando, mesmo após tudo, mesmo depois de ter sido bloqueada pelas redes da plataforma. Ela encontrou outro aplicativo, outra versão, outra chance ilusória. Foi nesse dia que ela me disse com voz rouca: Rick, eu estou tentando parar, mas parece que só jogando eu esqueço o que perdi. Eu entendi. Não justificava, mas entendi. Camila jogava para esquecer que tinha jogado. Era um ciclo, um poço sem fundo. Toda vez que ela apertava o botão para girar aquela roleta, ela não buscava lucro. Ela buscava alívio. E o mais cruel era que o próprio sistema sabia disso. Essas plataformas não são cegas. Elas sabem quando um jogador ultrapassa os limites. Elas têm os dados. Elas têm os gráficos. Sabem exatamente quem está no ponto de ruptura. E mesmo assim, mantém o botão de depósito disponível. Até que chegou um sábado à tarde. Camila me mandou uma mensagem no WhatsApp. Era um áudio curto. Ela dizia: Henrique, se algo acontecer comigo, eu quero que você conte o que fizeram comigo. A verdade. Mostra os prints, mostra os áudios. Eu fui enganada. Mas eu também me deixei enganar. E agora eu não sei mais o que fazer. Apertei o celular com força. O coração disparou. Liguei na mesma hora. Chamava e caía na caixa postal. Fui direto para o prédio dela. Subi sem tocar a campainha, com a chave reserva que nossa mãe ainda guardava. A porta estava destrancada, a sala em silêncio, a televisão desligada, as luzes apagadas. E lá estava Camila, sentada no chão do quarto, de costas para mim,
Fiquei paralisado por alguns segundos. O tempo parecia suspenso. Eu não sabia se ela estava viva. Chamei o nome dela com a voz tremendo. Camila. Ela virou o rosto. Chorava baixinho. Nos olhos dela não havia mais raiva, nem esperança, só cansaço. Fiquei ali com ela por horas. Não falei nada. Apenas sentei ao lado. Ela encostou a cabeça no meu ombro como fazia quando era criança. E naquele silêncio eu entendi o que ela queria me dizer. Ela não queria morrer. Ela só queria parar de sofrer. Na segunda-feira seguinte, levei Camila para uma consulta com um psiquiatra. Ela resistiu, mas aceitou. Começou um tratamento. Devagar, ela foi dando passos tímidos de volta à realidade. A primeira vitória foi quando ela excluiu o aplicativo. Dessa vez, de verdade. Depois bloqueou os números que ainda tentavam entrar em contato. E, finalmente, compartilhou comigo todas as conversas, os áudios, os e-mails, os prints. Camila decidiu que não queria ser mais uma vítima em silêncio. Ela queria gritar, queria que todo mundo soubesse o que tinha acontecido. Montamos um dossiê com mais de 200 páginas, comprovantes de depósito, conversas de WhatsApp, prints da plataforma, relatórios do banco, tudo organizado. Ela mandou para órgãos de denúncia, enviou e-mail para programas de televisão, publicou parte da história nas redes sociais. E então, o inesperado aconteceu. Ameaças. Sim, ameaças. Perfis falsos começaram a enviar mensagens do tipo: melhor você apagar isso. Cuidado com o que anda postando. Ficamos assustados. Mas Camila não recuou. Pela primeira vez em meses, ela estava firme, estava com raiva, estava viva. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a comentar nas postagens dela. Histórias semelhantes, depoimentos anônimos, gente que também perdeu tudo, gente que também foi silenciada. Camila percebeu que não estava sozinha, e foi aí que ela entendeu algo poderoso. Eu fui enganada, Henrique. Mas agora eu posso ajudar outras pessoas a não serem. Hoje, quando olho para Camila, vejo alguém que renasceu, mas não como antes. Ela é outra pessoa. Uma mulher mais forte, mais desconfiada, mais cautelosa, mas com cicatrizes que ninguém vê. O brilho que ela tinha no olhar não voltou totalmente. O riso solto também não. Camila carrega um trauma silencioso, desses que não aparecem em exames, mas que muda até o jeito de caminhar. Foram mais de R$ 1 milhão perdidos. Mas o maior prejuízo não foi financeiro, foi emocional. Psicológico. Ela foi roubada por dentro. Até hoje, ela se culpa. Mesmo sabendo que foi vítima de um sistema perverso, ainda diz em voz baixa: se eu tivesse parado quando ganhei os primeiros 5 mil, ou se eu tivesse ouvido você, Henrique. Mas essa é a armadilha mais cruel desses jogos. Eles não só te viciam, eles te fazem acreditar que a culpa é sua, que você perdeu porque não soube parar, que foi ganancioso, que mereceu. Mas e quem criou o jogo? E quem estudou o cérebro humano para criar sons que ativam dopamina? E quem usou algoritmos para mapear o comportamento dos jogadores? Esses não são responsabilizados. Camila hoje faz parte de um grupo de apoio. Voluntariamente, ajuda outras pessoas a identificar os sinais do vício. Fez questão de aprender sobre dependência comportamental, assiste documentários, lê artigos, conversa com terapeutas. Ela decidiu transformar sua dor em propósito. E ainda assim, nem sempre é fácil. Alguns dias ela tem pesadelos, acorda com o som do giro da roleta ecoando na cabeça. Outros dias, chora no banho sem saber o motivo. Mas ela segue, um passo de cada vez. A parte mais absurda é que a plataforma onde ela perdeu tudo ainda está ativa, com um novo nome, nova logo, novo marketing, mas com o mesmo sistema cruel. Pessoas continuam sendo seduzidas pela promessa de lucro fácil e continuam sendo destruídas em silêncio. A justiça demora. Processos se arrastam, provas são ignoradas e, no final,
As vítimas ficam com a dor e os donos do sistema com o lucro. Eu mesmo, Henrique, decidi que não vou me calar. Se essa história chegou até você, é porque minha irmã me confiou a missão de contar, para que mais ninguém precise passar pelo que ela passou. Você pode achar que nunca cairia nisso. Pode pensar, eu sou esperto, eu pararia no primeiro saque. Mas o vício não fala com a razão. Ele fala com a carência, com a esperança, com a dor. E todos nós, em algum momento, somos frágeis. Talvez você nunca jogue o jogo do tigrinho, mas pode estar jogando outro jogo sem perceber. Talvez um relacionamento, uma dívida, um padrão de consumo, qualquer coisa que te prometa prazer imediato em troca de uma parte da sua alma. Camila sobreviveu, mas nem todos têm essa sorte. Teve gente que tirou a própria vida, que perdeu casa, família, emprego. E tudo começou com R$ 20. Camila teve uma segunda chance. Hoje ela sabe que não pode apagar o que viveu, mas pode fazer com que essa história sirva de alerta, de aviso, de farol no escuro. Então, se você está ouvindo isso e conhece alguém que está se afundando nesse tipo de vício, não julgue, estenda a mão. A Camila quase se foi porque ninguém percebeu a tempo. Não espere acontecer com quem você ama, e se já aconteceu, que pelo menos essa história te ajude a entender. Você não está sozinho, e ainda há caminho de volta.